Olá, pessoal, eu sou a Poliana Lopes, Field Marketing Brasil aqui na Fortinet, e esse é o segundo episódio do Fortinet Brasil Podcast. E nesse mês, nós estamos com uma edição especial com mulheres. Então, antes mesmo de chamar as nossas convidadas, que eu imagino que vocês estejam curiosos, eu gostaria de trazer alguns recados. O primeiro deles é para que vocês nos sigam nas redes sociais e já se inscrevam aqui também na plataforma que você estiver utilizando para acompanhar o nosso podcast, para que vocês não percam todos os conteúdos que nós traremos na sequência. E o primeiro episódio, que já saiu há 2 semanas atrás, com o Frederico Toches, que é o nosso VP e Country Manager Brasil, para que vocês possam conhecer um pouco mais sobre a trajetória dele e até o que ele trouxe de tendência dentro do universo de cybersecurity. Então nos acompanhem pelas redes sociais, acompanhem todas as novidades que nós estamos trazendo, porque eu tenho certeza que isso vai enriquecer o dia a dia de vocês. Agora, trazendo um pouco das nossas convidadas, né? Como a Marina falou, né, a minha para aqui nesse podcast, no último episódio, o objetivo desse podcast é ser essa plataforma de trocas de conhecimento com especialistas dentro do universo de cybersecurity. Então, é trazer esse momento para que a gente possa discutir quais são as tendências, o que o mercado está falando a respeito de tecnologia, de inovação e, muito mais importante que isso, o que nós estamos falando sobre pessoas. E hoje, nós estamos aqui com 2 convidadas muito especiais para falar um pouco mais sobre suas trajetórias, experiências e como que elas estão enxergando aí o profissional do futuro, esse conflito que a gente vai descobrir hoje que não é tão conflito entre as gerações e como que a gente pode inspirar cada vez mais mulheres a entrarem dentro dessa realidade que parece ser fechada, mas a gente vai descobrir que não. Então, eu gostaria de dar as boas-vindas aqui, primeiramente, a Tatiana Souza, ela que é baiana, minha conterrânea, gerente de tecnologia da informação na Santa Casa da Bahia, mãe da Vivi e uma eterna aprendiz. E também gostaria de dar as boas-vindas para a Mavi Treco, especialista em cybersecurity e cloud security, além de ser team leader na ONCE e atualmente engenheira na Fortinet. Ela que é apaixonada pelas Onyx e Ashes. Sejam muito bem-vindas, meninas. Eu gostaria de, inclusive, já aproveitar esse momento e pedir para que vocês contem um pouco sobre vocês, além do LinkedIn. Boa tarde, agradeço aí o convite da Fortinet para estar participando desse podcast. Me chamo Tatiana Souza, né? Estou com quase 30 anos de carreira, né, de atuação na área de tecnologia da informação e segurança da informação, porque antigamente não existia uma área de segurança da informação, né? Então vem muito da tecnologia. Comecei fazendo eletrônica, então comecei fazendo a parte de eletrônica e daquela época já era uma turma de 30 colegas, éramos 5 mulheres. E daí a gente vem na longa jornada de aprendizado constante e se desenvolvendo, né? Então, trabalhei em polo petroquímico, depois trabalhei numa grande empresa de marketplace, depois trabalhei também na parte de governo do estado. Então, quando eu saí do polo para trabalhar no governo do estado, eu já estava pensando na parte da maternidade, da mulher profissional e mãe, né? Então, eu não queria ter minha filha trabalhando no polo petroquímico, saindo 6 horas da manhã, retornando 7 da noite. Então, foi daí que eu vim trabalhar no governo do estado da Bahia, na companhia de processamento de dados, e foi uma jornada assim, de um longo aprendizado. Daí a gente veio depois para a implantação das infovias digitais da Bahia, né? Então, as infovias foram criadas, ou seja, antes era tudo muito link de comunicação com a operadora e começamos a ter as redes próprias, então, fibra óticas, MPLS e diversas outras tecnologias que a gente foi aprendendo e construindo. E depois a gente também teve uma grande experiência em 2014, que eu trago aqui para vocês, que eu digo que foi um currículo que eu ganhei um certificado extra, que foi na Copa de 2014, a gente foi convocado lá pela Prodeb para implantar e informatizar a parte toda de tecnologia que atende a delegação da Alemanha em Porto Seguro. Então a gente fez toda a avaliação com eles queriam uma linha de soluções e já veio com um portfólio pronto de soluções a ser implantada, e a gente, poxa, não temos isso, não vamos ter tempo hábil de processo de compra, tudo isso, mas temos uma linha de produtos que a gente garante que vai funcionar e vai funcionar muito bem.
e foi um sucesso a implantação da solução tecnológica. Não posso dizer o resultado da Copa, né? O 7-1 no Brasil, mas a solução tecnológica foi um sucesso e fomos reconhecidos pela mídia internacional por todo o processo, como foi feito e a tecnologia que foi implantada. E depois disso, ao longo do tempo, agora em 2016, eu vim aqui para a Santa Casa da Bahia. Então, mudei totalmente de linha de governo, de linha de Estado, para uma empresa de tecnologia, para vir para uma empresa de saúde. Então, Santa Casa da Bahia, onde ela tem dentro do portfólio uma multiempresa, mas o portfólio principal é a saúde. E a gente vem com todo um novo viés de mudança no nosso mindset, de como trabalhar, de como atuar. Porque você deixa de ser o portfólio de tecnologia e passa a ser a tecnologia para ajudar o serviço de saúde. Então, vidas, tratar vidas. Então, a gente vê na informatização, vem com o desafio de fazer uma transformação, de modernizar a tecnologia da Santa Casa aqui da Bahia, informatizar. Em 2019, a gente já tinha conseguido um grande play, que a gente participou de um processo de uma certificação internacional, que é a RIM7. Então, a Santa Casa da Bahia, em 2019, ela foi reconhecida como hospital digital. E mais o maior desafio que eu acho de todos os tempos foi em 2020, que foi com a pandemia, né, da Covid-19, né, e que a gente teve que mudar toda a nossa estrutura de trabalho, de como atender nossos medos, nossos receios, sair de casa, deixar nossa família, ter que vir para o hospital e retornar com todos os protocolos, mas garantir que tudo acontecesse bem. E cuidado é essencial, a gente tinha que cuidar com a tecnologia para apoiar os médicos e toda uma área assistencial para cuidar das vidas das pessoas que estavam lá, dos nossos pacientes e também a vida dos nossos colaboradores. Então, acho que a gente teve uma mudança totalmente dentro desse momento, um aprendizado, e a gente passou por isso, estamos passando muito bem e tivemos longos aprendizados para levar para a vida toda. Então, eu posso resumir basicamente esses pontos interessantes aqui nessa jornada ao longo desse tempo. Ufa, já deu para a gente ver aqui que vai ter muita coisa para a gente conversar, mas antes da gente explorar mais sobre a sua trajetória e experiência, eu gostaria que a Mavi também se apresentasse e contasse um pouco para a gente de quem é a Mavi, além do LinkedIn. Meu nome, na verdade, né, Poli, eu gosto de falar isso, é Maria Victória, mas todo mundo me conhece como Mavi. Eu prefiro também, né, ser chamada como Mavi. Sou apaixonada, né, por cibersegurança desde pequena. Então eu falo, né, que muita gente tem aquele momento de indecisão, de que carreira eu vou seguir. E eu não tive isso, né? Eu só queria cibersegurança, eu não conseguia enxergar outra opção para mim. Eu passei numa faculdade pública, né, de segurança da informação. Então eu fiz minha faculdade na FATEC, aqui no interior de São Paulo. E depois disso, acabei fazendo algumas especializações, né? Algumas pós-graduações em segurança também, em forense. E logo que eu tinha acabado de entrar na faculdade, eu comecei a procurar, né, estágio na área de segurança. E nisso eu entrei, era uma espécie de concurso na época que você prestava e tinha uma fundação, né, que te alocava em alguns espaços para você fazer estágio. E na época eu passei na Polícia Civil. E eles me chamaram, trabalhei 2 anos, né? Fiz meu estágio 2 anos lá na Polícia Civil. Eu falo que começou a aprendizagem e os perrengues lá na polícia, que era muito divertido, mas foi uma escola, assim, para aprender. E eu vim caminhando, né? Já trabalhei em telecom, já fui de parceiro integrador, já fui de cliente final também, né? Cuidando de uma parte de engenharia e arquitetura. E depois acabei vindo para a Fortinet, que era o meu sonho, um sonho antigo, que eu consegui realizar aí ano passado. E fora isso, bem, como você disse, sou apaixonada pelas meninas aqui de casa, né, a Ashes e a Onyx. Também sou casada há 3 anos, então eu falo que já passei por uma prova aí, que eu casei em dezembro e em março começou a pandemia. Nossa! Então já passamos por um casamento à prova de balas, né? Já passamos pelo pior. E foram 10 anos aí muito bons de carreira, de conversa, e espero que cada vez mais a gente possa estar evoluindo e avançando nessa área. Com certeza. Muito obrigada, Mavi, pela sua apresentação. Eu acho que todo mundo já conseguiu sentir aqui que a gente tem muita coisa para conversar. E, obviamente, eu não poderia deixar de usar essa primeira pergunta como um gancho para falar justamente sobre inspiração.
A gente sabe que no mercado em que nós atuamos ainda existem diversos desafios ligados ao número, né, de mulheres no mercado de cibersegurança. Porém, estamos evoluindo. As pesquisas, né, já mostram que já não é mais tão incomum a gente ter mais de uma mulher, por exemplo, em equipes trabalhando dentro de cybersecurity. E aí eu queria ouvir de vocês, nossas convidadas, como que vocês enxergam essa evolução e quais os caminhos que vocês também entendem como cruciais para esse crescimento. Vou começar contigo, Tati, e na sequência a gente já escuta também um pouco da Mavi. Tá, é uma grata surpresa e muito bom ver a evolução que está acontecendo, né, das jovens vindo para a área de cibersegurança, para a área de tecnologia, para a área de engenharia, para as áreas exatas, né? Então, isso não acontecia à época anterior, a gente sabe disso, mas isso está sendo, essa disrupção está acontecendo, então eles estão vendo oportunidades nessas áreas. E eu reforço assim, como fatores cruciais exatamente dessas jovens entenderem que a área de exatas é para todos e que você tem muita oportunidade, não só nas outras áreas, mas nas áreas de exatas como matemática, ciências, né? A parte toda da tecnologia, a parte da segurança, e a gente também deve proporcionar junto com mais outras instituições agregando isso. Eu acho que a família é importante motivar isso, essas áreas. Eu acho que a área acadêmica também tem feito um trabalho muito importante. Também tem a área da educação e também temos a área também de governo. Eu acho que o governo também tem um papel importantíssimo para estimular. E isso a gente vem acontecendo. O exemplo aqui que a gente tem aqui, a Vivi, que eu vou falar daqui a pouco, mais um pouquinho quem é a Vivi, e a Mavi. Então, a Vivi e a Mavi são dois exemplos aí dessa nova turma aqui, dessa nova geração, entusiastas pela área de segurança. A Mavi falando ali, é muito legal você ouvir, você vê o sorriso e o engajamento que ela gosta do que ela está fazendo. Então, essa geração chegando e a gente podendo apoiar e sendo também esses exemplos é muito importante. Muito obrigada, Tati. Mavi, como que você vem enxergando aí esse crescimento? Olha, eu lembro que quando eu entrei, né, na faculdade, eu já tinha um comentário que era a maior turma de segurança. Não era a maior turma, né? Eles tinham 40 alunos, sempre as salas eram de 40 alunos, mas era a turma com mais mulheres já registradas na faculdade. Então, naquela época foi um choque, assim, de 40 alunos a gente tinha 5 mulheres e somente 4 se formaram. Nossa. Mas, quando eu entrei ainda no estágio, também era a única mulher lá na delegacia, estagiária de TI. Lembro, inclusive, que quando eu entrei, no primeiro dia, né, eles pediram para estar indo lá na delegacia, eu não conhecia ninguém, e eu pedi orientação da onde estava sendo, era um lugar muito grande, né? Falei, onde eles estão recepcionando os estagiários, etc. E eles me mandaram para uma sala com um delegado na época que estava falando, um monte de gente lá, e conversa vai, conversa vem. E eu falei, nossa, mas que estranho, né? O que eu vou fazer aqui? Porque ele estava falando de boletim de ocorrência, de atendimento ao público. Falei, mas tá, e o que eu vou fazer aqui? Aí eu esperei ele terminar, ele tinha orientado, né, cada um para um lugar, falou, e o seu nome, né? Deixa eu ver com quem você tá. Falei, a Maria Vitória. Ele procurou numa lista, ele não achava. Aí ele falou assim, nossa, mas que estranho, eu não tô com o seu nome aqui na lista de estagiários de direito. Aí eu falei assim, não, mas eu não sou estagiária de direito, eu sou estagiária de segurança da informação. Aí ele parou um tempo ali. Me desculpa, você não é que não, te orientaram errado. Me passaram para um outro supervisor que estava numa sala, que já tinha feito um onboard dos analistas, dos estagiários na época. Então eu vi que foi um choque, né? Eles me orientaram só de olhar, eles não me perguntaram, falaram, olha, você é estagiário de que área? Sendo que naquele dia eles só tinham direito e segurança para receber. Já pré-determinaram ali. Já pré-determinaram. Só que como hoje, né, eu dou aula, eu trabalho, né, eu sou voluntária na ONCE, na verdade, que é uma ONG focada em formação de mulheres, né? O objetivo nosso é diminuir o gap, né, de conhecimento em cibersegurança, mas também é uma ONG muito voltada a mulheres. Então, nosso objetivo é incentivar essas mulheres a virem para a área de segurança, fazer o que a Tati falou, né, de mostrar que existe a oportunidade, que o que a gente chama de STEM, né, as áreas de ciência, de matemática, de tecnologia, também é para mulheres. E eu vejo hoje que isso mudou muito, né? Em poucos anos,
Você tem times mais mistos, então nós na Fortinet temos times mais mistos. Onde eu estava no trabalho, a gente tinha 35% do time de mulheres, na empresa que eu trabalhei anteriormente. No parceiro também tinham engenheiras mulheres. Então eu vejo que a gente está caminhando cada vez mais para, vamos falar assim, numa igualdade, né? E também vejo dentro das universidades onde eu dou aula que o público feminino tem aumentado nas procuras de curso de tecnologia. Então, ciências da computação, né, gestão de tecnologia, você está vendo mais mulheres entrar na área e procurar. E às vezes falar, eu acho interessante, eu gosto de tecnologia, não sei bem o que vai ser a faculdade, mas eu quero conhecer mais. Sim. Então, eu acho que a gente está aí batalhando para um mundo melhor e mais alguns anos a gente vai ver um pouco mais de igualdade nesse ambiente. É muito interessante ver a visão de vocês duas, mesmo, e aí aqui a gente vai falar sobre regiões diferentes, né, porque querendo ou não, nós estamos falando da Tati, que se encontra na Bahia, a gente está falando aqui da Mavi, que é mais para a região sudeste, mas a gente vê essa movimentação realmente acontecendo, né, eu acredito que não só no Brasil, mas no mundo todo, e aí perceber essa procura, perceber que existem mulheres como vocês mesmo, que trabalham ainda mais, né, essa inspiração, que dão voz a isso, com certeza se torna muito mais um atrativo para a nova geração que está vindo aí. E falando, obviamente, sobre gerações, sobre inspiração, né? Nós não poderíamos deixar aqui de trazer um pouco do que eu conversei ontem com a Tati. A gente teve ali alguns minutos, né, de troca, até para falar um pouco sobre qual que era a ideia desse episódio. E ela trouxe uma história muito interessante sobre a filha dela, né? A gente acabou de falar agora sobre esse crescimento, no interesse da nova geração, né, nos cursos da área de tecnologia, cibersegurança. E ela é um exemplo disso com a própria filha, que hoje está galgando aí os primeiros passos dentro de cibersegurança. A gente tem aqui a própria Mavi também, que já vai contar um pouco mais sobre isso. Mas, Tati, eu queria que você contasse um pouco dessa história, porque eu achei muito interessante e eu acho que ela tem tudo a ver com esse tema de inspiração e para aqueles que estão realmente buscando mudar de carreira ou ingressar dentro, né, da área de cibersegurança. Essa história, a gente conversando ontem, né, é a minha inspiração de vida, né? Quem a vivi a minha filha, hoje com 23 anos, né? Formada há 2 anos de engenharia da computação, mas por essa trajetória da minha vida profissional, sempre trabalhei nessa parte de rede, essas questões todas de estrutura de tecnologia. Então, claro, por mais que você chegue em casa, você está com um problema, você está em casa ali, no seu final de semana, dá um problema, você tem que largar e tem que voltar ao trabalho, porque é uma estrutura 24/7. Então, ela sempre viveu isso. Então, sempre viveu em casa alguns temas que eu chegava falando, né, termos técnicos, e ela ficava muito curiosa. Mas nunca levei isso para o dia a dia dela de buscar uma profissão para essa área, muito pelo contrário até, né? Há 5, 6 anos atrás, a TI não tinha esse impulsionamento e a segurança cibernética, tudo isso como a gente vem alcançando agora. Então, quando chegou a época do 3º ano dela fazer vestibular, tudo, ela estava muito indecisa. Vou fazer direito, minha mãe, não vou fazer direito, vou fazer engenharia. Qual engenharia? Quero área de exatas porque eu gosto de matemática e física, eu quero isso. E aí, minha grata surpresa foi que eu disse, vou fazer engenharia de computação. Eu disse, é mesmo? Eu disse, vou fazer engenharia de computação. E isso, ela fez a faculdade, na época ela ainda estava descobrindo o que ela queria dentro da engenharia, mas eu já via dentro ela fazendo o curso que ela se entusiasmava muito pela área de cibersegurança. Ela não gostava da área de desenvolvimento, desenvolvimento não é a minha cara. E foi na área de cibersegurança, começou a época de estágio. Aí fez o estágio numa empresa, depois foi contratada como trainee, e hoje ela está na segunda empresa, na segunda multinacional, na área de cibersegurança, participou muito de processos de auditoria, agora está também em outra empresa, mas ela não se contentou por isso, e agora ela já está buscando uma pós-graduação na área de cibersegurança, e ela quer fazer uma pós-graduação fora do país. Então, ela já está em um planejamento de uma nova mudança do perfil dela, da carreira profissional, e eu estou, assim, realizada, estimulando muito, e sempre quando ela tinha algumas reuniões que eu via ela conversando com o chefe, porque sempre foi, desde que ela começou, já foi em home office, né? E ela fala que o que estimulou, o que inspirou ela, né, a escolher essa área foi o que ela via em casa. Então, isso para a gente é uma história, assim, para mim mesmo, assim, e eu estou participando a cada momento. Então, essas gerações acontecendo. Então, uma curiosidade também, eu falando ontem com ela, né, que a gente ia fazer esse podcast e tudo, aí deixa eu ver o que é que eu vou preparar. Minha mãe, você não precisa preparar nada, seja você.
Então, essa geração que me estimula agora, e a gente tem uma troca muito legal, porque tem os hard skills, os soft skills que a gente tem que estar trocando com essa turma, né, com essa geração, e a gente aprende muito mais com ele do que o que a gente está ensinando hoje. E aí foi o que ela me falou ontem, que quando eu falei da Mavi, a Mavi vai participar, ela, minha mãe, eu já tive uma aula com a Mavi no curso da Microsoft, ela já deu uma aula para mim, ela é top. Então, gente, olha a afinidade, a coincidência de tudo isso acontecendo. Então, hoje eu digo assim, eu inspirei a Vivi vai inspirar outras, e eu também tive inspirações. Eu digo assim, na minha época e hoje ainda tem inspirações. Eu tive a Vanessa de Pádua, muito ainda Fortinet, na época que trabalhou comigo em alguns problemas de governo de estado, ela foi inspiração. Quando ela chegava ali, que ela pegava o computador e e fazia as coisas acontecerem, era impressionante, né? Tem a Elba Vieira aqui também, que é doutorada aqui também, muito da área tem livro de LGPD, que trabalha muito tempo, trabalhou comigo no governo do estado e aqui na Santa Casa. Tem também uma inspiração assim na parte de liderança, que é a minha líder agora aqui na Santa Casa, que é a Mônica Bezerra. Ela está aqui há 23 anos na Santa Casa, e eu digo, poxa, ela hoje é diretora de tecnologia e operações, mas é diretora de tecnologia, que já é um mundo para abraçar, mas operações de uma instituição tão grande, de toda a parte de hotelaria, segurança, então, engenharia clínica. Então, eu digo assim, ela é uma inspiração. Ela, cada dia que a gente conversa, a gente tem as nossas reuniões técnicas, mas tem muito mais a reunião de mulheres conversando, de mulher para mulher, literalmente, a gente conversa, ela me inspira muito, Tati, veja isso na sua carreira, faça isso. Não, você não precisa de um curso técnico aqui agora, acho que você precisa vir nessa parte aqui. Me estimulou a fazer um MBA há 2 anos atrás, eu fui fazer um de liderança, gestão e inovação. Então, é isso. Eu tenho as minhas inspirações e eu quero ser inspirações para outras, e assim essa corrente vai elevando, né? E avançando, né? Essa é a Vivi, a história da Vivi, que sempre me dá emoção. Eu até falei com a Poli, eu vou me controlar para não me emocionar, porque sempre que eu falo da minha filha, é muito orgulho. E saber que eu contribuí para isso também, tem uma sementinha a mim, e isso vai seguir em frente, é muito gratificante. Tati, eu tinha, falado com você ontem que eu gostaria muito de trazer essa história, não só pela coincidência, porque eu acabei descobrindo depois da coincidência da sua filha já ter tido aula com a Mavi, mas para a gente falar um pouco sobre, ao invés de termos conflitos entre gerações, termos essa ponte. E aí eu gostaria de ouvir agora, Mavi, do seu lado, como que você acredita que nós podemos trabalhar melhores formas de atrair e engajar as novas gerações, e aí eu tô falando de novas gerações de mulheres, mas também jovens, para esse mercado, né? Porque a gente sabe que existem aí alguns preconceitos, alguns até medos e receios por não ter tanto conhecimento. E depois, Tati, eu quero que você volte justamente baseado na experiência que você teve dentro de casa, como que você também enxerga que a gente pode trilhar esse caminho aí de atração e engajamento. Mavi, pode falar. Bom, Poli, eu realmente acredito que a gente tem que mostrar para as nossas crianças a profissão, introduzir profissões às nossas crianças. A gente fala muito de ser veterinário, de ser um médico, de ser um advogado, de um engenheiro, mas e o que temos fora disso, né? Das profissões que são mais tradicionais, mais antigas? A gente está falando de uma profissão de engenharia da computação que começou na década de 60, né? Era literalmente uma tecnologia, uma novidade para o mundo. Então você começou a ter alguns tipos de curso que eram pouquíssimos na época, década de 60. Agora que ele está se popularizando, agora que o mundo tem essa emergência tecnológica. Então eu realmente acho que é mostrar para as nossas crianças, mostrar para os nossos jovens que existe um caminho a ser trilhado diferente do tradicional, de apresentar a profissão e apresentar para eles esse novo mundo. Porque também tem muitas coisas atrativas, né, na área de tecnologia, que vale pontuar, né? Hoje, quando a gente fala de uma faculdade, tudo bem que nós temos faculdades públicas, nós também temos muitas faculdades particulares, e nem todo mundo tem condições, às vezes, de estar saindo da casa dele para ir fazer uma faculdade, por mais que seja pública. Sim. Mas a tecnologia, ela é um ponto que eu falo assim, que ela abraça todo mundo, ela tem um cantinho para todo mundo. Porque, principalmente agora, durante a pandemia, então... estamos falando aí já de 3 anos, muitos cursos, muitas organizações começaram a liberar tudo de gratuito. Então, se a pessoa tiver ali um ponto de conexão à internet, ela já começa a ter conhecimento.
a ter acesso a cursos, a ter acesso a vouchers de certificação. Então é uma área também que ela aceita todo mundo. Ela consegue chegar em lugares que outras profissões não conseguem chegar. Então é mostrar para as crianças que isso existe e mostrar para os nossos jovens que ele também tem uma oportunidade de especialização, que nem sempre ele tem que começar a pagar ou a desembolsar alguma coisa. Ele pode começar a se especializar gratuitamente, ele pode buscar o conhecimento dele com simples acesso à internet e falar assim, nossa, eu gosto disso, ou eu gosto mais da área X. Eu gostei de tecnologia, mas eu quero desenvolver. Então hoje ele tem a oportunidade também de fazer isso com um acesso mais gratuito, com mais facilidade, do que às vezes você ter que entrar numa faculdade de direito, começar a fazer a faculdade para falar, nossa, não gostei, espero outra coisa. Então a tecnologia é só ser apresentada. No nosso papel aqui de cada um, seja engenheiro, seja Tati, seja você que está no marketing trabalhando na Fortinet, que é de falar para outras pessoas, você já pensou em trilhar um caminho em tecnologia? Tem alguns cursos gratuitos, né? A gente tem acesso a essas informações e realmente divulgar isso. Eu sei que, Tati, no seu caso, não foi tão intencional, né? Falar para Vivi, siga, trilhe esse caminho, mas eu acredito que existiram aí situações e com certeza que servem como dicas de forma mesmo para atrair essas novas gerações. Complementando aqui o que a Mavi trouxe sobre comportamento, sobre essa evolução, como que você acredita, né, que nós podemos trabalhar cada vez mais essa atração e engajamento? A gente já percebe isso acontecendo com as crianças hoje, né? Elas já nascem digitais. Você pega uma criança de 2 anos, 3 anos, nem como muito cedo, o celular está ali na mão e eles estão ali já sabendo, não sabem nem ler ainda, mas já está sabendo clicar ali na vida do YouTube e as telas estão acontecendo. Então, essa geração que vai chegar daqui a pouco, ela já vai estar vindo nisso aí. Fomentar também isso na grade curricular, porque qualquer profissão hoje precisa de tecnologia. Então a gente está vendo assim, trabalhando na área de saúde hoje o prontuário é eletrônico, hoje o médico trabalha ali no computador, ele tem todo o arcabouço da matéria, mas ele precisa estar sabendo a tecnologia. A gente está com a inteligência artificial ajudando em todas as profissões ali para alavancar e a gente está trabalhar no que é mais crítico do que o ser humano precisa estar fazendo e a tecnologia vai estar fazendo o seu papel, as automações. Então, isso está acontecendo, mas eu acho que a educação é importante e isso vem cada vez mais, como tem que ter matemática, como tem que ter física. Acho que vai chegar um determinado momento que vai ter uma grade curricular de tecnologia, não tem para onde fugir. Esses jovens estão buscando, porque as escolas estão vendo aulas de robótica e tantas outras aulas acontecendo, e tudo que está aí mostrando da rede, das redes sociais, de tudo que está acontecendo, porque hoje a gente tem que ter até o controle do que vai ter, o que não vai ter, mas está tudo muito exposto e tudo muito claro. Então, isso já é um chamariz, por si só, já chama todos eles para isso, mas eu volto também, eu concordo com os grupos de acadêmicos e também que a gente está trazendo para trazer essa turma aqui para o ONCE e outros grupos desses. A gente tem que mostrar o que tão bom tem a tecnologia e o lado importante que isso pode estar trazendo para as gerações atuais e futuras, né? Então, gostar do que faz e gostar daquilo ali, descobrir todos os desafios e tudo que tem para aprender, né? Meninas, a gente falou sobre trajetória, apoio entre gerações. Vocês falaram agora sobre a importância dos professores trazerem isso para dentro da escola. Você falou agora, né, sobre essa questão da rede de apoio, né, a área acadêmica, né, o papel que tem dentro disso. Quando a gente fala sobre o profissional do futuro dentro de cibersegurança, o que vocês visualizam, né? Quais são as soft e hard skills que vão compor esse profissional de sucesso? E aí, Mavi, eu queria começar contigo e depois a gente passa a bola para a Tati. Combinado. Eu nem vou entrar, eu acho que tanto em hard skill, tá? Porque eu realmente acho que a parte de hard skill é algo do profissional. Ele vai pesquisar, ele vai ter um acesso e ele tem um ramo muito grande dentro de cyber de falar o que ele gosta ou o que ele não gosta de fazer. Então ele não precisa falar assim, eu vou saber tudo em cibersegurança. Impossível. Porque a gente tem muita ramificação. Então, a parte de hard skill é aquele feeling de falar, nossa, eu gosto de fazer isso,
que vai te levar a trilhar, ser especialista num único caminho. Mas vou linkar a questão que a gente estava falando de inspiração, geração, com a parte de soft skills, tá? Há alguns anos atrás, a Tati comentou sobre a Vanessa Pádua, né? E olha outra coincidência, que a gente não conversou, eu não conhecia a Tati, gente, eu juro pra vocês que eu não conhecia a Tati. Não foi ensaiado. Não foi ensaiado. Mas a Vanessa, ela tem um ponto, assim, na minha vida muito marcante, tá? Tanto é que ela... Até vou falar pra ela depois assistir esse podcast, porque faz uns 2 anos só que ela acabou descobrindo, alguém contou pra ela essa história. Mas em 2019, começo de 2019, eu fui num evento de engenheiros, né, para parceiros Fortinet, na época eu estava no parceiro. E eu fui nesse evento. E nós tínhamos, assim, cerca de 250 engenheiros do parceiro, e somente eu, como mulher. E foi fazer o treinamento, e tinham várias salas, né? Dentro de uma das salas era uma trilha de cloud, onde a engenheira da Fortinet na época era a Vanessa Pádua, que estava apresentando. E era um momento, assim, foi um momento na minha vida que eu já tava com aquilo na cabeça. Eu adoro cibersegurança, mas eu tô nesse momento precisando aprender algo novo. Eu queria conhecer uma área nova dentro do mundo de cyber, mas eu falava assim, mas o que mais eu quero aprender aqui dentro? E foi nesse evento que eu acabei conhecendo a Vanessa, ouvi a Vanessa dar algumas palestras, falar, né, fazer um workshop ali de cloud, e eu saí daquele momento com aquele estralo na cabeça. Eu falei assim, olha, eu vou pesquisar, eu vou procurar mais sobre isso. Então, a Vanessa, né, ela acabou decidindo uma das coisas que hoje eu tenho completa paixão por fazer, que é falar de segurança em nuvem. E ela vem, né, não só com a parte técnica, mas a Vanessa vem falando muito sobre também soft skill nessa área. Não só sobre tendência no mercado, mas sobre o perfil do profissional do futuro. Sim. Então, linkando com isso, né, eu falo assim, não é nem um conflito de geração, mas como gerações diferentes impactam na nossa vida. E se integram, né? Se integram. E falando de soft skill, eu acho que um grande diferencial hoje do profissional é a capacidade dele de se envolver com outras pessoas, de conseguir se comunicar bem, tá? Porque quando a gente fala de soft skill, por exemplo, liderança é um soft skill. Mas nem todo mundo precisa ser líder. Agora, quando a gente fala de um bom profissional, é aquele profissional que consegue se integrar com outras pessoas, que consegue inspirar outras pessoas, que ele consegue compartilhar um conhecimento, aquele compartilhamento de conhecimento gratuito, né? Ele não espera nada em troca e ele também não acha que por ele compartilhar o conhecimento, alguém vai aprender algo que eu sei e por isso eu vou ficar para trás ou eu posso ficar para trás. Então, eu acho que as soft skills que a gente tem que estar sempre desenvolvendo é essa. A interação nossa humana, compartilhar o nosso conhecimento, realmente trabalhar em equipe, né? Estar ali pro próximo, esticar a mão e falar assim, não, vem comigo que a gente vai eu posso também não saber, podemos aprender junto. Ou eu sei isso, eu compartilho com você, porque no futuro, principalmente na área de cibersegurança, é que eu falo que é o mundinho, né? Ontem, inclusive, eu tava num evento e fazia anos que eu não ia. Resolvi acompanhar, porque era uma edição também do Mês das Mulheres. Eu cheguei lá e eu falei assim, é o mesmo mundo que a gente conhecia. São basicamente as mesmas pessoas. Então você tinha gente nova, mas os antigos também estavam lá. Então é uma área muito pequena. Então você estender a mão pro próximo nessa área, no futuro você também vai... Provavelmente você vai encontrar ele e você vai também receber alguma coisa em troca. Então é isso que a gente tem que pensar como fazer parte de tecnologia e nesse mundo de segurança é saber compartilhar, saber se envolver com outras pessoas, de ter essa comunicação mais aflorada, né? Para ele estar se desenvolvendo também como um bom profissional e como uma boa pessoa nessa área. Perfeito, Mavi. Tati, e você? Eu completaria isso que a Mavi colocou, concordo plenamente. A parte do hard skill, as grandes universidades e o material que a gente tem hoje aí está muito próximo de todos, é diferente como era antes, que você tinha que, para ter um material para estudar era muito difícil, hoje está na mão de qualquer um, a internet está democratizando aí tudo isso, então isso aí é muito fácil para todos terem, se capacitar, e os cursos estão aí para melhorar, né? Mas eu falo assim, acho que na área de segurança cibernética e qualquer outra área de segurança eu trabalharia muito a humanização.
Porque eu digo a humanização, não é a gente, os robôs que tem que trabalhar para a gente, não a gente para os robôs. Então, eu acho que a gente, independente de tecnologia, a humanização eu acho muito importante. A empatia, porque a gente tem que saber o que está acontecendo. Trabalho em equipe, sem trabalho em equipe a gente não consegue fazer nada, a gente não é nada, não tem uma profissão que faça nada sozinho. Então, acho que é muito importante comunicação. O bom profissional hoje tem que ser o facilitador. Então, saber se comunicar para que essa informação chegue precisa do outro lado. Então, acho que isso também é muito importante. E eu colocaria também ser curioso e ser investigativo na área de segurança cibernética, porque você tem que ter muita curiosidade, porque aquilo que você vê ali na teoria, quando você vai na prática, sempre acontecem as coisas que são fora do que a gente esperava. Foi uma dessas até que a Vanessa se aproximou muito da gente aqui no governo do estado, na época, para um momento de crise, e foi um momento assim de uma aproximação. A gente criou um grupo de conhecimento, colegas, e a gente está aí nessa. Hoje ela é inspiração, foi para mim no momento, hoje ela inspira outras pessoas e a gente se fala muito. Eu digo sempre para ela: poxa, eu quero que minha filha siga a sua carreira. Eu acho que é um momento assim que é uma pessoa que me marcou muito pela forma dela como mulher, como profissional, como pessoa e hoje como amiga, eu posso dizer. Há um tempo atrás a gente fizemos um evento aqui na Santa Casa, com o apoio da Fortinet, para trazer a solução de tecnologia, apresentar muita parte de cibersegurança para média e alta gestão. Ela participou desse trabalho junto com a Fortinet, ela já em outra empresa, então foi muito legal. Então, ela está sempre compartilhando, está sempre se comunicando, tem um network, e isso também é muito importante, né? Já abrindo um parênteses aqui, alô Vanessa Pádua, se você estiver ouvindo esse podcast, segue aqui o convite, porque queremos conversar contigo e entender mais sobre essa inspiração. É muito legal ouvir de vocês falando sobre humanização, falando sobre rede de apoio. Eu acho que a gente viu aqui na prática o quanto que isso impacta as novas gerações, o quanto isso faz com que essa comunidade de cibersegurança, ela ultrapasse muitas barreiras, né? Muitos dos receios de pessoas que estão começando, de pessoas que querem migrar de área. E falando sobre rede de apoio, aproveitando aqui que nós estamos com duas mulheres incríveis, eu gostaria que vocês agora falassem um pouco diretamente para as mulheres que querem ingressar nesse mercado. Quais são dicas que vocês dão para elas? A gente falou muito aqui sobre soft skills, a gente fugiu de hard skills, e falando como marketing, eu fiquei muito feliz de saber todas essas dicas, né, que é muito mais o lado humano e o curioso, como a Tati trouxe aqui, porque falando como alguém meio que de fora, às vezes é assustador ouvir toda a parte técnica, mas como vocês já disseram aqui, são coisas que nós aprendemos no dia a dia, mas eu queria que vocês deixassem algumas dicas para quem está pensando mesmo em ingressar nesse universo. Aí, Mavi, eu quero começar contigo e na sequência a gente passa a palavra para a Tati. Então, Polly, o convite que eu faço aí para as meninas que têm vontade ou de iniciar nessa carreira ou que não está contente numa carreira atual, né, e quer passar por aquele momento de transição de carreira, é que muitas vezes nós como mulheres nos sentimos sozinhas. Falando, nossa, estou sozinha nisso, né? É um caminho que eu tenho que trilhar sozinha. E não é verdade, né? Existem redes de apoio muito grandes, né? Eu tô aqui, a Tati tá aqui falando da Vanessa, e eu tenho certeza que se qualquer menina que estiver ouvindo o podcast, qualquer mulher que fala assim, eu gostaria de estar migrando de carreira, e mandar uma mensagem no nosso LinkedIn, por exemplo, ela vai ter retorno. Então, não sintam-se sozinhas e procurem essas redes de apoio, né? Existem grandes redes de apoio hoje que dão um norte, que trabalha com mentorias, que ajuda nessa parte, né, de transição de carreira, de conhecimento. Então, falar para as meninas, vocês não estão sozinhas, e se vocês se sentirem sozinhas, procurem essas redes de apoio, que vocês vão ser extremamente bem acolhidas, vocês vão estar ali num grupo aprendendo juntos, e normalmente com mulheres com o mesmo objetivo, ou passando pela mesma situação, com histórias muito parecidas. Então, eu até deixo um convite, né? A gente tem a própria ONCE, que é focada nisso, a Cybersecurity Girls, a Cloud, né? Cloud Girl também. Então, assim, são, por exemplo, 3 ONGs aí que já trabalham com cibersegurança e mulheres. Então, fica o convite para vocês, se vocês estão interessadas ou estão se sentindo sozinhas nesse momento, de acessar, procurar sobre essas organizações, entrar em contato também com a gente, fiquem à vontade, que a gente vai direcionar vocês para vocês começarem a trilhar essa carreira. Pode falar, Tati.
Eu colocaria assim, vamos eliminar a síndrome do impostor. Porque, digamos, a área está aberta para qualquer um, para homem, para mulher, para todos. A área é aberta para todos e a gente precisa trabalhar a diversidade para a união, para juntar esses esforços, para trazer sempre a melhoria e a evolução. Então, todas as mulheres, vocês podem estar onde vocês queiram estar. Tenho certeza disso, que a área de tecnologia, a área de cibersegurança, qualquer área que vocês queiram estar, nós podemos estar. Então, trabalhei muito com muitos homens, e na época a gente dizia assim, poxa, a área de infraestrutura é para homem. Como é que mulher vai para campo, puxar cabo, fazer isso, fazer aquilo? A gente tem que estar em qualquer lugar, a gente tem que conhecer tudo. Se a gente não está no chão de fábrica, como é que a gente vai poder conhecer e poder discutir de igual para igual? Então, acho que a gente pode estar em qualquer lugar. E isso inspira as mulheres para buscar o que a gente quiser fazer. Então, engenharia, civil, elétrica, segurança cibernética, estamos aí para qualquer área. Então, isso tem sido muito orgulho sendo visto para lá. Outra questão que eu falei também é a questão da mudança do mindset. A gente também tem que saber o seguinte, que a gente tem o direito de errar, acertar, reconstruir, e que as profissões estão abertas aí para qualquer fase, qualquer idade. Então, eu volto a dizer isso assim, digamos, temos uma construção, mas se você não estiver gostando do que está fazendo, muda. Ou seja, está aí o ensinamento, está tudo aí para aprender, porque só pode ser para quem está jovem. Não, qualquer idade está aí pronto para mudar. A gente vê isso acontecendo e isso é muito bom. Então, eu deixaria assim, vamos tirar a síndrome do impostor e vamos mudar o nosso mindset e fazer acontecer. Olha, eu vou dar uma dica aqui final, tomem nota. E, gente, o lugar da mulher é onde ela quiser estar e o que ela quiser fazer. Meninas, nós poderíamos passar aqui muito mais tempo explorando todos os outros temas, porque tem muita coisa para a gente falar sobre cibersegurança, inspiração, sobre ser humano, ser empático, mas a produção já apitou aqui que nós já encerramos o tempo. Mas antes de chegar, né, ao final desse episódio, primeiro eu gostaria, né, de agradecer vocês duas por terem aceito esse convite. E antes de dar tchau, né, e finalizar esse momento, eu queria que vocês deixassem uma mensagem. Eu sei que a gente já deu muitas dicas aqui, mas que vocês deixassem uma mensagem final para o nosso público. Fica à vontade, Tati. Começa? Então, eu começaria aqui dizendo assim, você não precisa ser excelente em tudo, e tá tudo bem. Eu acho que a primeira mensagem que a gente precisa dizer para todas nós somos esse. Nós, mulheres, não precisamos ser excelentes em tudo. E está tudo bem. Mas o que a gente precisa é fazer o que a gente gosta. Quando a gente faz aquilo que a gente gosta, a gente faz com amor, faz com prazer, faz com engajamento, faz com brilho nos olhos. E isso inspira as próximas que estão ao nosso redor e as outras gerações. E também buscar a era do conhecimento. Para mim, o conhecimento é eterno. A gente não pode estar parando de querer aprender, a gente não pode se acomodar nunca. E não ter medo de errar. Não ter medo de errar, erra, acerta. Se tiver com medo, vai assim mesmo que a coragem chega. A coragem chega mesmo. Não tenho medo disso. Então, eu trabalharia e deixaria essas mensagens para todas as nós mulheres aí. Muito obrigada, Mavi. E eu gostaria, né, até de pontuar, lembrar todo mundo, todos os profissionais, sejam mulheres, sejam homens aqui, que todo mundo começou de algum lugar. Então, lembrem-se, eu tive um começo, a Tati aqui teve um começo, a Poli teve um começo na profissão dela, e vocês, independente se vocês estão iniciando diretamente nessa profissão ou estão fazendo uma transição de carreira, vocês também estão no começo. Então, busquem inspirações, mas não busquem comparações, que eu vejo isso acontecer muito, né, com os jovens que eu falo hoje em dia, de que eles se comparam. Eu não é o síndrome do impostor, eu não sei nada, eu não tenho esse conhecimento, eu nunca vou conseguir saber disso, mas vocês estão começando. Então não se compare com alguém que tenha 10, 20, 30 anos de carreira, porque essa pessoa também começou de algum ponto. E vocês também vão chegar lá um dia. Então busquem essas inspirações, busquem pessoas que sejam a sua rede de apoio, mas não busquem comparações, né? De se comparar o seu conhecimento, o momento que você está hoje, com o momento de outras pessoas que estão em momentos diferentes, mas que com certeza elas já passaram por ali. Mavi, Tati, muito obrigada, de coração. Eu tenho certeza que esse episódio ele vai inspirar muito mais, não só mulheres, mas jovens, pessoas que estão começando, que estão pensando em mudar de carreira. Enfim, a ideia é essa mesmo. E para os nossos ouvintes, mais uma vez,
se inscrevam nos nossos canais, nos acompanhem pelas redes sociais, porque histórias como essas que nós trouxemos hoje, a ideia é trazer ainda mais. Mais uma vez, Vanessa Pádua, olha, fica aqui o convite. Muito obrigada, gente, e até a próxima. Até mais. Até mais. Até mais.